Aí Jesus começou a pregar. E quando você vai lá para Mateus 4:17, como foi que ele começou pregando? Veja aí como ele começou. Vamos lá. 4:17. 4:17. Vamos lá. Isso, tá bom. 4:17. Isso. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ok? Então veja que Jesus começa pregando, mas ele diz que para desfrutar do evangelho tem que fazer o quê? Se arrepender. Não é fazer cara de choro, não é você a dizer assim, oh, mas eu gosto daquele pregador. Isso é um discurso. Evangelho é para te quebrar no meio, evangelho é para te desnudar, é para mostrar a tua vida de pecado e dizer que você precisa de um salvar. E quem é o Salvador? Então pronto, aqui Jesus Cristo pregava o evangelho do reino, ok? Aí como é que diz o outro versículo? Vamos lá. 15 em diante. 15. Siga. E dizendo, o tempo está cumprido. Muito bem, só um minuto. Kairos, não é isso? Aí é o verso 15, está aí. O tempo, né? E dizendo, o tempo está cumprido. Se você analisar, ele está cheio, ok? É a expressão grega. Agora você tem a palavra kairos, que é tempo. Kairos. Muita gente fala dela, viu? Ok? Kairos. Quando você atenta para... Aí é o verso 15, né? Então você tem isso aqui. Deixa eu colocar aqui no grego. Kairos. Então kairos é o tempo apropriado. O tempo está cumprido. Qual é o tempo que estava cumprido? Aquele período em que o Velho Testamento todinho vinha vaticinando, vinha falando da vinda de quem? De Jesus Cristo. E agora quem é que vai dizer que tudo aquilo que o Velho Testamento falava dele se cumpriu? Então quando Jesus começa a pregar, gente, isso aqui é interessante. É por isso que é interessante entender a Bíblia. Quando ele começa a pregar o Evangelho de Deus, não tinha ainda o Novo Testamento. Mas Jesus agora é a palavra cumprida. Nele se resume tudo. Olha que coisa interessante. Jesus estava dizendo, esse silêncio agora, 400 anos no período interbíblico, eu estou quebrando. E todo o Velho Testamento está se cumprindo agora em quem? Em mim. Rapaz, isso é coisa linda. Então ele começa a dizer, eu sou o Evangelho. A palavra Evangelion não é livro, é o próprio Cristo. E quando você lê Gálatas 4:4, lá está escrito, mas vindo a plenitude dos... E quando você pega a palavra, olha aí, quando você pega, o tempo está, olha aí, peplerotai. Essa expressão aí, peplerotai, é cumprido, é cheio. Tudo que a profecia vinha falando dele, chegou nele. E ele diz, aquele tempo preparatório lá do Velho Testamento, que falava de Gênesis 3:15, da semente nasceria um. Aquilo que Malaquias disse 4:2, o sol sou eu, Jesus. Eu cheguei, e eu cheguei no tempo. Não tem negócio de chegar atrasado, não tem negócio de historinha. Ele chegou no tempo. É assim. Então, ele começa a pregar isso. Aqui você vê que tem um tempo preparatório. E aí é muito interessante isso que nós colocamos aí, que agora ele diz, chegou o reino de Deus. Aí aqui você tem, vamos lá, eu coloquei aqui já o nome, Basileia. Vamos lá, Basileia. Não é Basileia. Sempre o sigma tem esse som de Basileia. Basileia tem vários significados no grego, mas essa Basileia pode falar de um aspecto político, pode falar de um governante, pode falar de um território, mas dentro do aspecto teológico, Basileia sempre está falando da soberania de Deus. Sempre está falando do domínio de Deus, sempre está falando do poder de Basileia, é a soberania de Deus em nós. Quando Jesus disse assim, e começou Jesus a pregar o evangelho de Deus, e a dizer, o tempo está cumprido. Como é que diz aí? O tempo está cumprido. Agora você vai ver por que eu prefiro também o evangelho de Deus.
Porque Jesus não começa pregando o evangelho do reino, ele começa pregando o evangelho. Agora ele vai falar que na soberania de Deus, no tempo dele, ele mandou Jesus. Olha o que ele diz aí, no verso 15, vai. O tempo está cumprido. Isso. E o reino de Deus está próximo. Ou seja, ele está dizendo, a soberania de Deus entrou em ação, porque me mandou, me enviou. O tempo profético estava lá atrás, mas tudo agora se cumpre em mim. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Isso aí é maravilhoso, ok? Então ele vai pregando o evangelho. E esse reino de Deus aí é o reino real de Deus. É a soberania de Deus. E quando ele diz está próximo, tendo se aproximado, agora Deus estava trazendo a sabedoria dele para esta terra, para o mundo. Então você vê aqui que nós temos um tempo preparatório e o reino o tempo preparatório que nós estamos pontuando aqui é aquele tempo entre o Velho e o Novo Testamento. E o reino de Deus aqui fala do quê? Da soberania de Deus. O domínio real, o poder de Deus agora em ação estaria através de quem? De Jesus. Aí Jesus Cristo vinha derrotando o demônio, derrotando o diabo, desfazendo das trevas, salvando os pecadores, curando o paralítico, levantando os mortos, ressuscitando os mortos, dando vista aos cegos. Ou seja, ele estava dizendo, o reino de Deus está pronto. Quando você lê Mateus 12, ele diz, se eu expulso o demônio, é porque chegou a vós o quê? O reino de Deus, ok? Então você tem aqui um reino que na verdade fala da presença de Jesus. Por isso que eu estou falando de Deus entre os homens. E aliás, quando a gente lê Mateus 1:23, Deus já estava deixando isso claro. E João 1:14, o verbo se fez e habitou entre nós. E vimos a sua, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça. Ou seja, era Deus agora exercendo a sua soberania, ok? Então você tem aí o reino